Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso MBCVcast. Toda segunda-feira pela manhã, 9 horas, nós temos esse tete-a-tete com o pastor Neuci. Você vê aqui, ó, né? A gente toda a vida tá trazendo aqui o nosso chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, para quem não conhece, né? Nossa bebida típica, né? Onde todos os gaúchos se reúnem ao redor dele para ou se edificar ou para botar a conversa fora, né? Mas a gente procura usar com sabedoria esse momento. Então, seja bem-vindo, pastor. Bom dia. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos. Um lindo dia, apesar do calor, mas Deus fez as coisas belas, tudo dentro do seu tempo, e nós aprendendo a usar o tempo, por exemplo, com esse calor, você pode estar questionando, chimarrão com o calor? Pois é, equilibra a temperatura. Ele é quente, né? Então o calor está por fora, o chimarrão por dentro equilibra a temperatura. E isso é saudável, isso é bom. Tá? Isso também é uma desculpa para quem bebe, né? No verão, para refrescar. E no inverno, para esquentar. Mas a gente toma chimarrão no verão, no inverno, no outono, na primavera, e às vezes quando tá assim, ó, forte calor mesmo, né, você tá tomando chimarrão com água quente. Mas, não sei, dizem, né, os asiáticos principalmente, né, que beber água quente é muito saudável, né, pastor? Mais saudável que água fria. É verdade. Então vamos lá. A gente, durante esses últimos episódios, né, no penúltimo episódio, a gente falou sobre solidão e solitude. A diferença que existe no ser humano, e a gente precisa reconhecer, né, quando de fato a gente está vivendo uma solidão ou quando a gente tomou decisões de realmente escolhas, né, de ficar só e se gostar de ficar só. Né? Nós terminamos o episódio falando sobre a questão de amar-se a si mesmo. E o amor a si mesmo, ele vai transbordar, ele vai refletir. E é muito interessante, né, pastor? Porque às vezes a pessoa ela não ama os outros. Ela não gosta de convivência com os outros. Porque, na verdade, ela não gosta de convivência consigo mesmo. Né? Então, ela busca aí um subterfúgios, né? E no último episódio, então, a gente fez uma retrospectiva de alguns momentos que foram importantes em 2023. Na verdade, a gente tem muitos momentos importantes e legais da gente trazer. E eu acho que durante o ano a gente vai fazer mais alguns assim, porque é bom a gente lembrar algumas perguntas e respostas que podem ser a chave para a sua vida nesse ano de 2024. Bem, pastor, esse episódio agora, né, eu gostaria de abordar um assunto no qual a gente está bem no meio do feriadão de carnaval. O senhor sabia, pastor, que a origem do carnaval é cristã? Estou sabendo agora. Mas eu imagino mais ou menos, porque o ser humano ele é um pouco esperto, não muito, mas um pouco. Pois é, o carnaval eu imagino e vejo um festejo antecipado, porque vai ter um período sem festejo. Então 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, eu comecei a observar essas coisas. Eu venho do catolicismo, só que lá dentro do catolicismo eu não encontrei solução para a minha vida. Mas eu observando o comportamento dos cristãos católicos, dos irmãos cristãos católicos, naquele tempo, né? Hoje eu não ponho a minha mão no fogo. Mas naquele tempo eu via os comportamentos dele no período chamado Quaresma. Oh, que vida ajustada, que vida de cuidados, que vida de como é que se diz? De um comportamento que não fazia mal, que fazia bem. Mas como iam ter esse período sem festejos, sem bailes, sem tantas outras coisas, aquele tempo, né? Hoje não é mais assim.
Então, depois de que se criar uma cultura, ninguém segura. A coisa continua. Então, naquele tempo, eu comecei a ver essas diferenças. Se os cristãos que praticavam a quaresma, e se a vida deles fosse uma quaresma, olha, o mundo seria diferente. Naquele tempo, eu era novo convertido ao Evangelho, eu consegui fazer essa leitura. Só que hoje está tudo mudado. Então tem o período de carnaval, depois tem o enterro dos ossos, e aí continua, não tem mais aquele período de recolhimento em respeito à morte de Jesus. Não tem mais. Mas o que se faz? Eu penso, pastor, se a gente for fazer assim de uma forma muito superficial e sintética, né? Quem introduziu essa questão de festas entre o povo, na verdade, foi Deus. Né? Quando o povo de Israel foi retirado do Egito, muitas festas Deus foi estabelecendo para que eles pudessem ter esse momento de diversão, de lazer, mas com propósito. Tinha a festa da colheita, né, que estavam ali se alegrando e festejando por tudo aquilo que tinham plantado, semeado e colhido. Enfim, tinha muitas festas, eu acho que eram 7 festas, né, que eram durante o ano e eram estabelecidas, e o pessoal, até festa para que as virgens pudessem se apresentar para um futuro casamento. Até isso, né? Então Deus é muito, muito, muito sábio. Mas com o decorrer do tempo, os povos foram absorvendo, o próprio Egito foi absorvendo alguma dessas festas e foi transformando, né? Então a Igreja Católica também, depois de constituída, aí ela estabeleceu a quaresma, né? Para que durante esses 40 dias que antecediam a Páscoa, né, de fato o povo tivesse isso que o senhor falou, essa reflexão, essa mudança de comportamento, essa reverência, né, à morte de Jesus. Mas, né, agora trazendo para o Brasil, isso lá pelo século XVI, XVII, foi trazido pelos colonizadores portugueses, o carnaval para o Brasil. E aí, juntamente com os colonizadores portugueses, vieram os escravos, vieram toda aquela turma que nós sabemos, né? E eles começaram a sincretizar, trazer seus costumes, enfim. E tudo começou no Rio de Janeiro, pastor. O carnaval no Brasil começou pelo Rio de Janeiro, né? E hoje, pastor, quando a gente olha, eu já não olho mais, graças a Deus, consegui gerar essa maturidade para não ter essa curiosidade. Mas, eventualmente, tu vê alguma coisa que acontece, principalmente na questão dos temas, né? Os temas que as escolas de samba, elas escolhem para desfilar, a maneira como as mulheres se vestem, e os homens também. Esse desrespeito com o próprio Evangelho de Jesus, que muitas vezes tem colocado Jesus, né, lá naqueles locais lá. Então, o que o senhor pensa disso a nível de evangelho no Brasil, né? O carnaval é uma coisa tão forte, principalmente Bahia e Rio de Janeiro. E nós vemos muitos evangélicos que findam. Nós tínhamos um caso, né, dentro do Joad, de um rapaz que era líder muito especial. O rapaz era muito especial, mas a gente perdia ele no período de carnaval. No período de carnaval ele sumia, pastor. E depois ele voltava arrependido, né? Dizendo que as batidas e ele tinha que, né? Enfim. E a gente tá vendo isso entrar muito na igreja. E eu já sigo a outra pergunta. Como que o senhor vê isso no Brasil? E o que o senhor acha das igrejas que formam os seus blocos e vão desfilar nas ruas? É difícil responder e mais difícil entender. Que situação? Quem é que criou as festas, as celebrações? Foi Deus, não foi o diabo.
O diabo não é criador de nada. Ele é imitador, ele é ladrão. E ele roubou a música. E justamente ele usa mais aquelas músicas que mexem realmente com as emoções. Ele roubou todos os eventos que o povo realmente se entrega. Como prova, você já falou, os temas que são usados. As festas que Deus estabeleceu para o seu povo tinham significados com a vida. E hoje os temas da maior parte das escolas de samba têm a ver com o submundo. São representatividades assim visuais daquilo que a gente apenas acreditava que existia, que são entidades, anjos caídos, demônios, adoração à serpente, enfim, escravidão, tanta coisa que aconteceu e que foi ação maligna para escravizar, para corromper, hoje é tema. E as pessoas estão lá o quê? Venerando. Então o que o carnaval se tornou? Uma festa de adoração ao Deus desse século. O Deus desse século, o Deus deste mundo, que se apoderou do mundo porque o homem foi entregando, foi deixando-se seduzir, se influenciar e se desviar por caminhos que ele mesmo foi abrindo. Então, o diabo hoje, nesse período de carnaval, ele está recebendo toda a glória, toda a adoração. Ele é o centro dos acontecimentos na Terra. Mas tudo isso por que tem acontecido? Porque a igreja, em vez de continuar no plano e no propósito divino, agora quer imitar. E até dizem que vão criar um bloco porque querem evangelizar. Ou estão sendo influenciados. Estão sendo ganho para aquele tipo de adoração. Pode ver que tudo aquilo que é vergonhoso, tudo aquilo que o ser humano tinha que se cuidar, o carnaval se solta mesmo. E não só isto. Porque quando a pessoa dá liberdade à sua natureza carnal, à sua velha natureza, gente boa, boas famílias, vão lá para o espírito do carnaval e esquecem da fidelidade, esquecem da vergonha, esquecem do pudor, esquecem de princípios morais e perdem a responsabilidade pessoal. Quantas vidas são geradas nesse período que depois não se sabe quem é o pai? Não, mas aí está aí o aborto agora, aprovado. Não, aí está então uma medida de assassinato para esconder o seu pecado, para esconder o seu desregramento, para esconder festas oferecidas a Satanás. Infelizmente, eu não sei se é macio, mas sei ser real. A origem da palavra carnaval, eu gosto muito de ver essa questão de origem, né? Porque nos traz alguns sentidos. Carnes levalis, latim, que quer dizer retirar a carne. Justamente o contrário do que acontece nesse período, né? Não é retirar a carne, é botar a carne a funcionar, né? Agora, pastor, qual seria a postura de um cristão? Porque eu percebo, assim, olhando as redes sociais, que às vezes mesmo os cristãos
eles se utilizam dessa data para os seus ganhos pessoais. Isso é certo? Ou a gente precisa realmente se isolar, ou ter um posicionamento público, ou ficar em cima do muro? O que se faz nessa... Não é 8 nem 80. Nós continuamos nesse mundo e só não devemos ser influenciados por extremos em que o diabo, em que a gente sabe que o governo de Deus não está presente. E olha como o Deus desse século cega os entendimentos das pessoas. Eu não sabia do assunto que íamos falar, mas se soubera antes, poderia pegar os estragos do último carnaval, que tinham temas que afrontavam a Deus. E lá mesmo, na avenida, parece que o dedo de Deus tocou, que frustrou todo aquele planejamento, aquele vislumbre que estavam esperando acontecer. Se esquecem que após esse período de adoração a Satanás, vem a ira de Deus. O Rio de Janeiro, como foi lá que começou tudo, tem sido palco quase que anualmente, período pós-carnaval, muitas desgraças, muitas coisas que têm ceifado muitas vidas, muitas coisas que têm redundado em prejuízo, destruição de família, destruição de muitos projetos de vida. Então... eu ia até comentar com o senhor que as evidências pós-carnaval, e às vezes até uma semana antes, de que há uma intervenção divina naquele lugar, são tão óbvias, mas parece que as pessoas que estão lá, elas são tão envolvidas, né, pastor, que elas não conseguem perceber aquelas enchentes, aquelas catástrofes que acontecem anterior ou posterior, e a gente vê ali, né, a ira de Deus se manifestando. Mas eu tinha um amigo, um conhecido, na verdade vizinho, né, meio vizinho assim, morava na minha rua, e ele tinha o sonho, pastor, de ir para o Rio de Janeiro desfilar, né, e eu lembro, isso já faz uns 30 anos atrás, eu acho, que daí ele veio compartilhar, assim, naquelas conversas de beira de cerca, né, onde ele veio compartilhar que ele estava pagando a vestimenta, né, era R$500 por mês durante 10 meses, para ele poder ir lá na Sapucaí desfilar com aquela roupa que eles estavam fazendo. R$500 por mês durante 10 meses. Passou aquela meia hora, sei lá quanto tempo é. 40, acho que é 40 minutos. 40 minutos? Um investimento de 1 ano para ter um pseudo prazer, achando que aquele prazer, aquela emoção, aquele êxtase constrói vida, satisfaz a vida. Não, tudo é engano. O ser humano é muito suscetível ao engano. Eu creio que estamos em tempo de refletir, pensar. Que proveito? O que soma? Quantas famílias destruídas? Quantas infidelidades nos casamentos? Quantos filhos corrompidos? Quantas meninas estupradas? Quanta coisa, quanto abuso, quanta dívida, que depois tem que trabalhar o ano todo para pagar o cartão de crédito. Quanta coisa perdida que não se recupera mais. Tudo por causa de um êxtase, de um prazer momentâneo que não é prazer. Infelizmente, o diabo descobriu o lado fraco do ser humano e usa essas coisas para iludir, para comprometer o ser humano.
Mas quero dizer para você que é cristão, avalie. Crie o hábito de se autoavaliar. Eu comecei cedo na minha vida, há mais ou menos uns 40 e poucos anos atrás, de eu avaliar as visitas que eu fazia, os lugares que eu ia. Quando eu chegava de volta, eu fazia uma avaliação. Eu comecei mais cedo, eu comecei 50 anos atrás, a avaliar o culto que eu ia. Eu chegava em casa, sentava no meu sofá, eu já desde aquela época, e até bem antes, eu tinha minha agenda. Eu anotava o que de importante eu aprendi no culto. Por isso que hoje eu consigo ter argumentações, explicações e aplicações práticas das pregações. Porque lá desde o passado eu comecei a avaliar o proveito das coisas. Então aquilo que era proveitoso eu anotava. Até um ponto de eu chegar em casa, depois de achar que tinha participado de um evento, êxtase de movimento espiritual, e cheguei em casa, sentei e fui anotar, não tinha nada. Não teve proveito nenhum, até mesmo dentro da igreja. Aquela inspiração, aquela extravasação de manifestações, nenhum proveito. No que redundou isso? Eu pensei, eu preciso encontrar um lugar que eu aproveite o tempo, que eu dedico para cultuar. Claro que o nosso culto é pessoal, mas é do altar que deve vir a instrução. A nossa adoração a Deus é pessoal, mas temos que ver aonde a gente vai para receber inspiração. E que inspiração o cristão vai encontrar criando um bloco para si, indo desfilar junto com aqueles que estão adorando ao inimigo de Deus. É para refletirmos. Amanhã é o ápice dos desfiles, mas você pode se livrar do pior. E se quiser ainda fazer a prova, mas seja corajoso e ao encerrar tudo, faça um balanço. Avalie, valeu investir tanto investimento? Valeu em pagar uma passagem, um plano de viagem para participar do maior carnaval do país? Avalie. Porque você é o responsável pela gestão da sua vida. Estamos num ano em que Deus nos deu a sabedoria para a gestão da vida, mas a gestão da vida verdadeira, não dos sistemas que estão por aí. Pense, repense e mude. E volte-se a celebrar Deus, não a entidades. As pessoas, eu acho que é muito infantil, né, pastor? Às vezes a intenção é boa, mas o propósito é infantil. Quando tu pensa que eu vou pra rua evangelizar. Eu vou pra rua evangelizar. Mas nesse tempo, as pessoas elas estão tão cegadas que o que tu fala dificilmente vai cair no coração da pessoa, né? Mas aí eu quero fazer um convite, né? Já que a gente está aqui bem no meio, né? A gente começou na sexta-feira uma programação aqui na igreja muito especial, né? Onde nós temos aqui um congresso Level Up, né? Mude o seu nível, aumente, mude de nível. Na sexta-feira a gente já teve aqui um momento muito especial. Também no sábado, né? Nós tivemos aí, né, o Jovencast, nós tivemos aí algumas atrações de fora, mas já passou, agora não dá mais, né? Mas
Se você está vendo o nosso podcast hoje, segunda-feira, na terça-feira nós vamos ter um show aqui. A partir das 20 horas, ainda há ingressos que estão disponíveis. Vamos ter aqui Israel Salazar, né, que é um cantor gospel que hoje muita gente, muita igreja, muitos estão repetindo, né, estão adorando a Deus através dos seus louvores. Então você tem ainda esse tempo, né, para estar aqui na terça-feira às 20 horas. Ligue para nós, né, 3582-3620 é o nosso telefone, aonde você pode reservar ou você pode ver informações para compra do seu ingresso, né? Então é uma escolha, né, pastor? É a escolha de fazer aquilo que nos edifica, é a escolha de olharmos aquilo que nos edifica. Porque eu acho que o maior meio de chegada até nós hoje do carnaval, principalmente os grandes carnavais de fora, são através do internet, através das mídias sociais, através da televisão, né? Eu já tive, pastor, tempos em minha vida que eu passava 3, 4 horas rolando desfile. Porque eu queria ver as roupas das mulheres, eu queria ver essas coisas. Hoje nem roupa se vê. Hoje não tenho o que ver. Né? Eu acho que todo mundo passa por essas fases, né? Mas a gente pode escolher viver melhor, né? Então, pastor, último recado então para o pessoal que está aí. Ouça a voz da sua consciência para você construir a sua experiência. Um diferencial existe nisso tudo. Quando a gente faz um programa em que Deus faz parte, é uma luta, é um desafio, não é fácil. Mas o prazer vem depois, que a gente vê que valeu a pena. Não é fácil nesse período de carnaval eu ficar concentrado dentro de um templo ou num retiro, buscando a Deus, celebrando Deus, aprendendo os princípios de Deus. A carne não gosta. Porque é justamente num período em que a carne aflora. Está aflorada, está tudo para ela. A mídia, os expedientes, as avenidas, as escolas, tudo em torno da carne. Só que o prazer que se tem depois de um tempo de concentração com Deus, o prazer vem depois, a alegria vem depois. E aquilo que o diabo oferece, o marketing é tão forte, a tentação é tão grande, que a pessoa fica vidrada, fica atraída, e vai, investe, faz compromisso sem pensar nos resultados, o tempo que vai levar a honrar. E faz tudo isso. Só que a diferença de quem serve a Deus, o prazer é depois que serviu. E não é passageiro. E quem serve a carne, o prazer é antes. Não, mas o prazer posterior ele não é passageiro, porque ele vem em forma de realização pessoal e paz. Tá, mas e os foliões do carnaval? Eu me lembro, quando eu era empregado, chão de fábrica, aqueles que faziam parte dos desfiles, 2, 3 dias depois não vinham trabalhar. Tinham que ficar em casa curando ressaca, restaurando a capacidade física. E ainda... Ou então atrás de um casamento que perdeu. Exatamente. Então, quem serve a Deus, o prazer é depois. A bênção é depois eu fazer a minha parte. Quem serve o diabo, o prazer é uma expectativa de narrativa
que o diabo cria, oferecendo felicidade, oferecendo um mundo, oferecendo uma passarela, oferecendo que vai se tornar importante ao sair na mídia, ao desfilar na avenida. Acho que isso ali dá pão para a mesa, dá paz para o espírito, acha que isso ali dá alegria para o coração, acham que isso aí dá segurança com respeito ao que temos que enfrentar pela frente. Cuidado, meu irmão, minha irmã. O reino de Deus se planta para colher. O reino do diabo ensina a colher o que você não plantou. Mas vem consequência de caminhos errados, atitudes mal tomadas e escolhas mal feitas. Servir a Deus cada vez te faz melhor. Servir ao diabo cada vez torna o ser humano pior. Não só para si, mas para o meio onde convive. Que Deus tenha de nós misericórdia e que, em vez de sermos influenciados, que nossa fé e que os resultados da nossa vida influenciem os outros. Deus o abençoe. Deus abençoe, até a próxima.